Olá, a aula de hoje é sobre o artigo The Unix Time Sharing System. Esse artigo foi escolhido porque ele conta a história do Unix, para servir de histórico aí para a disciplina. Primeiro característica importante é quais são os autores do artigo. Os autores do artigo são Dennis Ritchie, vocês conhecem esse autor? Ele é quem desenvolveu a linguagem C, tá? E o Ken Thompson. Então, esses dois autores, o que eles fizeram? Eles desenvolveram o sistema Unix. Eles trabalhavam na época no Bell Laboratories. Então, veio aí de um projeto de pesquisa. Qual que é o contexto do artigo? Na época, primeiramente, de tecnologia, a gente primeiro teve os computadores que a gente chama de mainframes, que chegavam a ocupar uma sala inteira. Exemplos de computadores desse tipo temos o CTSS e o IBM 360. Depois disso, vieram mini-computers. Apesar do nome mini-computers, eles também são computadores grandes. Mas eles eram menores do que os mainframes. Daqui a pouco eu mostro uma foto para vocês. E só depois que veio os PCs, Personal Computers, que são os computadores para casa. E hoje em dia a gente tem também os celulares que nada mais são do que computadores pessoais. Quais que serão as dimensões? Então, na verdade, tinha um mainframe e aí você tinha que compartilhar o tempo deles. Então, o Unix foi desenvolvido aí como um computador para poder ter vários usuários e eles compartilhando o mesmo computador. Mas não era o que a gente tinha hoje na época, que é interação, né? O que a gente tem hoje? Hoje em dia os computadores são interativos. Tá? Na época, também a gente tem a questão de ter um usuário ou muitos usuários, também de poder ser programados com vários programas diferentes. Um exemplo de sistema operacional da época era o Multics. O Multics era um projeto muito complexo e muito ambicioso. Ele queria que o sistema operacional fizesse tudo, tá? E não, o projeto, como ele era muito ambicioso, ele acabou não dando certo. Aí, por isso que o nome do Unix veio do Multics, que o Multics queria fazer muita coisa e o Unix só quer fazer uma coisa só, funcionar. O Unix, então, foi desenvolvido pela Bell Labs, tá? E a partir do Unix, a gente tem vários sistemas operacionais atualmente. A gente tem, por exemplo, o BSD, a gente tem o Linux, e a gente também tem o Mac, e do Mac veio o Apple OS, tá? Em paralelo a isso, na década de 80 a gente teve o MS-DOS, e depois tivemos todos os outros Windows. Atualmente a gente está no Windows 10. O MS-DOS, ele só aceitava um programa, tá? Não era multi-user. Então, o artigo é sobre o quê? Vocês leram o artigo, vocês podem responder essa pergunta. Então, o artigo é sobre o design, né, e implementação do Unix. Para quê? Ele é para um computador PDP-11, que é um mini computador. Então, aqui a gente tem a foto do PDP-11, que é um mini computador. Tá? Reparem que de mini hoje em dia não tem nada, né? Então, ele ocupava aí um pedaço da sala. Tá? Foto aí dele. E o artigo fala? O artigo, então, ele mostra o design e implementação do quê? Do sistema de arquivos e, além disso, do sistema de gerência de processos. O que isso inclui? Isso inclui o Shell. Tá? Aqui é importante o aluno aprender a diferença de design e de implementation. São duas coisas distintas que, às vezes, o aluno tem dificuldade. É muito importante o aluno saber a diferença. Em geral, primeiro a gente tem o design. O design, o que é? É o conceito. Por exemplo, fornecer uma API. É uma abstração. É uma ideia conceitual. E ela vai fornecer uma interface. Então, a ideia do design é o quê?
Você pode pensar o quê? O que o sistema faz? A implementação é como é que essa ideia vai ser implementada. Então, é uma realização dessa interface. Seria, por exemplo, o como. Então, a gente pode ter uma API, que é uma ideia, e a gente pode ter várias implementações daquela ideia. É muito importante o aluno diferenciar a ideia de design e de implementação. Design é uma ideia, implementação é uma prova de conceito daquela ideia. Outra questão interessante é a gente comparar a capacidade dos Unix antigos com os sistemas atuais. Então, vamos comparar. O sistema do Linux antigo, o que a gente tinha aí no artigo, se vocês forem ver? De memória, eles tinham 144K, o tamanho da palavra era 16 bits, o espaço em disco era dezenas de megabytes e o custo era em volta de $40.000. O que a gente tem hoje em dia? A gente tem de memória de 8 a 16 GB, o tamanho da palavra é 64 bits, espaço em disco, a gente tem aí discos de 1 terabyte e o custo aí do computador é em volta de $1.000. Tá? Além disso, o PDP ele tinha 4 discos removíveis. Por que isso é interessante? Porque a partir desses discos removíveis que veio o conceito do mount, né? Que você pode montar um acessório, que no caso é um disco removível. E essa ideia aí durou por muito tempo? Durou. Até hoje a gente monta, né, discos externos. É porque é importante o sistema operacional ser o que eles chamam de self-support, né? Ser autossuportável. O que é isso? Se vocês leram o artigo, vocês vão ter visto isso. Então, a ideia do sistema operacional ser self-supporting, ou seja, autossuportável, é que você consegue corrigi-lo usando a própria máquina. Você não precisa de uma outra máquina para compilar código, gerar o executável e instalar o código. Tá? Então, isso é uma vantagem. E por que também é importante o artigo ser escrito numa linguagem de alto nível? No caso, eles reescreveram aí o Unix para C. Tá? E como eu falei para vocês no início da aula, o Dennis Ritchie que criou a linguagem C. A vantagem de usar uma linguagem de alto nível é que é mais fácil de você entender o código, é mais fácil de você depurar, é mais fácil de você adicionar novas funcionalidades e também você melhora aí o quão fácil é você ler o código, né? Que chamam de readability, que é quão factível você consegue ler o código dos outros. Então, o Unix foi feito em C até hoje utilizado. Uma característica interessante que o artigo tem, então estou mostrando aí uma foto do artigo, né, vocês vão ver aí, é que ele também tinha hardwares que, para a época, né, a gente acha que não tinha, mas na época já tinha, então ele tinha aí. Ele já tinha aí um Picture Phone Interface, ou seja, para tirar fotos, tinha uma unidade de voz, tinha um sintetizador de voz, tinha aí um switch de rede e também tinha aí um Satellite PDP-11, que é um pré-processador gráfico, tá? Para fazer operações vetoriais. Então, ele já tinha hardware para fazer processamento de áudio e vídeo. Então, o artigo fala sobre o sistema de arquivos e sobre o processamento de gerência de processos. Sobre os arquivos, o que é único no design do Unix? Então, o que é único no design do Unix é que veio com a ideia de ter a hierarquia de nomes. Tá? Então, por exemplo, você pode ter lá o /home, /o, user, /a.txt. Isso, então, permite você ter hierarquia de nomes. Você tem diretórios e dentro do diretório você tem subdiretórios. Tá? Outra característica importante é que a estrutura do arquivo, né, os dados do arquivo, eles são opacos para o sistema operacional. O que acontecia antes? Antes, o sistema operacional ele tinha que ter uma estrutura no sistema de arquivos para saber do que aquele arquivo era sobre. Tá? O sistema operacional
Com o Unix, a ideia foi diferente. Você pode ter só um arquivo de dados e lá dentro você não descreve os dados. É a aplicação que lê o arquivo que vai identificar o que fazer com aqueles dados. A única exceção para esse tipo de arquivo é o arquivo executável, que dentro dele você tem um cabeçalho, que é um arquivo do tipo ELF, tá? Para o carregador do Unix saber que é um executável e conseguir carregar aquele código. Tirando essa exceção, os arquivos, o que eles são? Eles são estrutura de dados, tá? E aí a aplicação que tem de dados. Então, o sistema operacional não precisa mais ter um cabeçalho para entender aquele arquivo. Tá? Os diretórios, eles têm acessos, têm nomes e também tem a questão de link. Tá? O que é implementado um diretório no Unix? Um diretório, gente, nada mais é do que um arquivo comum. Tá? Como é que é feito o acesso nos diretórios? Todo arquivo tem, né, um owner, que é um dono do arquivo. Inicialmente, eles tinham 6 bits, né, para fazer acesso. Você tinha 3 bits do dono, que são os bits de leitura, escrita e execução. E mais 3 bits para os outros. Então, dava 6 bits para isso. Hoje em dia, como você sabe, a gente também tem mais 3 bits de grupo. Então, a gente tem 9 bits para acesso. A questão de nome é feita usando o barra. Então, a gente pode ter diretórios e subdiretórios utilizando o nome hierárquico. A gente pode ter, por exemplo, home barra u barra a.txt. E, além disso, os diretórios também permitem a gente ligar um arquivo ao outro. Então, a gente pode ter um arquivo que pode existir em diferentes diretórios com nomes diferentes. E é um arquivo só. Então, por exemplo, eu posso fazer um link do home barra w barra b.txt para o home barra u barra a.txt. Tá? Aí você pode perguntar, para que isso? Então, imagina que você tem um projeto, você desenvolveu um código, e você quer utilizar parte desse código em outro projeto. Aí você pode, então, criar esses links para o seu código para poder reaproveitar o seu projeto. Aí o que acontece? Você pode falar, mas eu posso copiar também. Mas se você copiar os arquivos e depois você tiver que alterar, você vai ter que alterar nos 2 lugares, onde você tinha originalmente e depois aonde você copiou. Se você faz um link simbólico, você só precisa alterar em um único lugar. Você altera onde você copiou. Aí você altera apenas no original e o link simbólico vai olhar esse arquivo. Existem 2 tipos de link. O link hard e o link soft. No caso aí do artigo, ele está falando do link hard. Tá? O artigo também fala sobre arquivos especiais. O que são esses arquivos especiais? São o que a gente chama de devices assigned, ou seja, você vai ter dispositivos e aí eles vão ser configurados como arquivos. Não tem nada no mundo que falava que tinha que ser dessa maneira. Então, isso aqui é uma abstração, tá? Uma ideia interessante que eles implementaram, que existe até hoje. Então, por exemplo, o mouse, como é que você acessa o mouse? Você vai no barra dev barra mouse, que é um arquivo. Olha só que interessante, por que um dispositivo vira um arquivo? Ideia maluca, né? Eu, por exemplo, se eu quiser acessar um dispositivo do USB, eu posso ir no barra dev barra USB, né? E isso aí serve só para dispositivos? Não. Quais outros exemplos que a gente tem que pode usar que são chamados de arquivos especiais? Special Files. A gente tem, por exemplo, no diretório proc, você pode ter processos como arquivo. Tá? Então, você pode acessar um processo e usar o barra proc para conversar com ele. Também existe o diretório sys, você conseguir dados da CPU e diagnóstico. Olha só que interessante, tem então uma abstração. Então, a abstração é uma maneira de ver o mundo. Então, aqui a gente tem a abstração que dispositivos são arquivos. Qual que é a vantagem de utilizar essa abordagem? Isso aqui simplifica muito a programação. Então, agora, se você quiser acessar o mouse, você não precisa mais fazer um código especial para acessar o mouse.
você faz um código para ler e escrever em arquivo. E aí você pode acessar o mouse, ou, por exemplo, o driver USB, ou outros dispositivos. Tá? E também foram feitas utilidades, né, utilitários, para poder você acessar processos e né, jogar os dados para arquivos. Então, essa é a primeira parte da aula sobre o artigo do Time Sharing System.